Boa tarde. Nós estamos dando continuidade às discussões dos textos e o diálogo de hoje traz a discussão de um texto que é problematizando referências para a educação popular, Paulo Freire e Jürgen Habermas. E no NIEP de hoje a gente tem 4 pessoas para conduzir essa discussão inicial, que é Gerlange Silva, Juliana Coelho, que sou eu, Maxwell Albuquerque e Vinícius Miguel. A gente organizou, se articulou para ter algumas falas para expor melhor o texto. Então, tem algumas pessoas, uma dupla que vai iniciar trazendo os pontos de uma forma mais geral e, em seguida, a gente se detém a tratar mais especificamente de Paulo Freire e de Habermas. Depois apresenta umas considerações finais. A parte mais introdutória ficou com Gerlange e com Vinícius, né? Maxwell. Então, vamos lá, né? A pesquisa, né? Esse texto, para a construção desse texto foi feita uma investigação bibliográfica que analisou as obras de Freire e de Habermas e buscou trazer a importância que essas reflexões têm em torno da libertação, que é o horizonte da educação popular. O objetivo do texto, né, de uma forma geral, foi comparar as ideias pedagógicas e políticas, tanto de Freire quanto de Habermas, e abordar de que forma elas contribuem para a educação popular e por sua luta por justiça social. Tanto Habermas como Freire, eles vão tratar a praxis pedagógica sendo ensino e pesquisa. Então, os dois são referências importantíssimas quando a gente fala de praxis pedagógica. Aí temos aí, novamente, Freire e Habermas. O que é a diferença fundamental entre eles, tratada no texto, é a questão do contexto da ação-reflexão, sobre a qual se debruçam brevemente. Então, eles vão trazer, e vamos trazer agora o comparativo entre eles, né? Freire se dedica à causa da libertação dos povos explorados na América Latina, África e Ásia. Ou seja, ele tratou e deixou para a gente até hoje essa questão dos espaços de justiça, essa questão toda que a educação brasileira passou, né, e ainda passa hoje, podemos dizer. Já Habermas, ele problematiza as crises do capitalismo no espaço europeu. Nesse caso, ele vai se preocupar com a deteriorização das relações sociais nesse espaço, que ele vai chamar de estado do bem-estar social. Bom, né, falando um pouco sobre Habermas, é possível caracterizar ele como um teórico da sociedade, o clássico intelectual atuante nos debates em torno das polêmicas de seu tempo. Herdeiro da teoria crítica originária da escola de Frankfurt, creio que é assim que se pronuncia, manteve durante todo o período profissional a atividade de professor universitário, envolvido com questões filosóficas e sociológicas. Só que Habermas, ele é considerado um pensador cuja influência transcende os meios sociológicos e filosóficos, o que faz ele alcançar, de maneira com considerável vigor, o pensamento educacional brasileiro. Como o Gerlange já disse, não é? Na questão da ação e reflexão de Habermas, ele problematiza as crises do capitalismo, né? Procurando lá, preocupado com a deteriorização das relações sociais no espaço europeu. E ele reporta a sociedades díspares, diferentes, em nível macro, sobretudo a contextos marcados pela desigualdade. Na teoria da ação comunicativa, Habermas estipula uma comunidade de fala ideal, compartilhada por sujeitos linguisticamente competentes, deliberando livres de coação
sobre convenções polemizadas no devir histórico. Sobre conscientização, Habermas acha que não constitui uma categoria fundamental, né? Talvez pelo fato de a desigualdade social, característica maior do meio freiriano, não se impor diretamente a ele. No sul de Freire, o capitalismo é injusto. No norte de Habermas, justificado, o norte não precisa mudar radicalmente a sociedade em que se encontra em compensação. Em compensação, o sul precisa fazer isso e com urgência. É certo que o diálogo dos famintos, assim como dos sem teto, dos sem terra, dos sem emprego, dos sem esperança de viver com igualdade, opõe-se à ação comunicativa e normativa de sujeitos em um cotidiano bem mais equilibrado socialmente, como o de Habermas. Para ele, basta alcançar o exercício da ação comunicativa livre de coação na esfera pública, equilibrando as relações entre sistema e mundo da vida. Bom, dando continuidade nessa colocação sobre Habermas, como já até falou o Maxwell, existe, né, na discussão dele a teoria crítica da sociedade. Então, é um dos pontos para a gente conhecer a contribuição dele. E aí ele vai tratar do cotidiano, que ele é marcado pela desigualdade social. Aí vai chamar a atenção para esse cotidiano, que mostra essa desigualdade. E também ele destaca que há uma ligação entre a ação comunicativa e a ação educativa. Elas se complementam e elas têm uma relação muito significativa. Então, essa ação comunicativa, ela tem uma importância muito grande para esse processo comunicativo, educativo. Então, elas estão ligadas e elas, de certa forma, se complementam quando a gente discute Habermas. Pode passar. Bom, e em relação ao conhecimento, ele defende que o conhecimento evolutivo, ele vai ser responsável pelas mudanças, pelas transformações. Então, essa racionalidade, né, que ele também trata, elas vão colaborar para essas transformações. Então, a racionalidade, que aí você tem a instrumental, vai tratar mais especificadamente, assim, de uma apropriação mais humana, né? E tendo um outro viés com a apropriação que é estratégica. Então, essa racionalidade, ela tem esses dois pontos, assim. Também no aspecto da comunicação, ele vai enfatizar que existe a capacidade da argumentação. E essa argumentação, ela facilita, ela favorece a compreensão, né, o entendimento, que é o entendimento comunicativo. Então, lembrando que ele relaciona muito a comunicação com a educação, né? E aí coloca também a argumentação como sendo um ponto que é importante, que precisa ser considerado quando a gente trata de educação. Bom, começando agora a perspectiva de Freire sobre a educação popular. Ele acredita que temos que ter a educação como agente de mudança. Mas primeiro a gente começa analisando qual é o cenário que precisa ser mudado. É uma sociedade brasileira fortemente alienada como resultado de séculos de opressão pelo colonialismo predatório. Uma sociedade que se autodiminui, que começou pelo fim, que não passou por um processo de construção de nação, como as europeias passaram, e que possui como resultado um ser oprimido, que busca ser opressor depois de tantas derrotas. E aqui eu apresento 4 pontos que explicam um pouco sobre o papel da educação nessa mudança. Pensar na educação nesse contexto de transformação da sociedade é também procurar alianças, entender que algumas delas não devem jamais separar.
A primeira aliança que pode ser destacada é a aliança entre a educação e o próprio ideal de mudança, pois o conhecimento que pode ser obtido através de uma educação que também é de mãos dadas com a conscientização, outra ligação que jamais deve se separar, esse conhecimento ele é capaz de causar uma ação consciente, uma autorreflexão e uma mudança. Porém, mesmo na sua concepção libertadora, a educação ela atua sobre o efeito e não sobre a causa. E, por isso, sozinha, ainda sendo fundamental, ela não é o suficiente contra a dominação. Outro ponto importante é sobre como é preciso ter esperança. É preciso ter uma esperança coletiva, e essa esperança que não aceita o determinismo, mas que traz o ideal possibilista, que enxerga o indivíduo como um ser racional, um ser ativo e um ser capaz de mudar esse meio, que enxerga esse mundo material e simbólico como uma construção histórica e que esse indivíduo acredite na mudança dessa construção histórica, material e simbólica, que também tenha esperança e que desenvolva meios de realizar essa mudança. E essa ideia foi muito trabalhada por Freire através de um denso conhecimento linguístico, despertando o questionamento de como despertando nessas pessoas o questionamento, fazendo com que elas pensem sobre o jeito que elas enxergam o mundo, como elas interpretam e como isso acaba condicionando as suas próprias realidades. Para finalizar, a esperança ela não deve estar apenas na mente do educador, mas ela deve ser incitada para que, aliada da educação conscientizadora, essa conjuntura do mundo não nos faça parar e desistir, mas sempre que pensemos nesse ideal de mudança, que enxerguemos isso como parte, como algo possível. Então, né, para as considerações finais agora. Expressão comunicativa. Como expressão comunicativa, percebe-se que a dialogicidade freiriana difere da ação comunicativa de Habermas, que é formalista e não prevê um envolvimento político crítico com conteúdo concreto e contraditório da existência social. Tende a ocorrer entre indivíduos socialmente iguais. O diálogo freiriano representa a essência da interlocução entre homens e mulheres diferentes, comprometido com a libertação. O diálogo compreende a crítica da negatividade material roubada, almejando atingir coletivamente a sua legítima razão de ser. É um encontro simétrico e intencional, não importando se os indivíduos são diferentes socialmente, que ensina na prática que as desigualdades são inconcebíveis em virtude da condição humana que nos assemelha e identifica apenas como diferentes. Isso foi uma das coisas que eu achei mais incríveis na leitura desse texto, que é tão óbvio, mas muita gente não percebe, né? O diálogo freiriano é mais que emancipador, ele é libertador e gera uma sabedoria nova, capaz de formar um novo sujeito, cuja consciência crítica assume a utopia de luta contra a expressão social. A dimensão coletiva, né? Por isso, assim como em Habermas, a dimensão coletiva se revela um imperativo, uma vez que dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos, sendo impossível pronunciar o mundo sozinho. O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significado enquanto homens, que é como disse Freire, né? Em Habermas, o pano de fundo da situação... Pode passar já o slide, por favor. Obrigado. Em Habermas, o pano de fundo da situação, caracterizada como de ação comunicativa, é o mundo da vida, contexto que oferece as evidências culturais básicas para os participantes. Nisso reside uma semelhança considerável com a teoria freiriana, na figura do tema gerador, extraído de um contexto gerador. Porém, Freire enfatiza o caráter local, apostando na problematização da existência empírica, diferentemente de Habermas, que postula um espaço conceitual e abstrato. É na enorme variedade de suposições que radica um dos aspectos mais problemáticos da proposta habermasiana, em relação a contextos sociais extremamente desiguais e injustos. O próprio texto traz a pergunta: será possível atingir o equilíbrio das racionalidades instrumental e comunicativa
quando as estruturas e relações sociais estão completamente assentadas em um sistema orientado pela primeira? Diante disso, o dilema da ação educativa libertadora também é dramático, uma vez que oscila entre aderir ao poderoso capitalismo, buscando amenizar a barbárie da miséria, e assumir categoricamente a total limitação em oferecer uma condição digna de vida a todos os indivíduos. As disparidades entre o lugar de onde Habermas e Freire defendem uma razão comunicativa e uma razão dialógica, e a historiedade de suas condições atuais, uma vez relacionadas, revelam a maior ou menor consistência de seus argumentos. Afinal, é a praxis libertadora, da qual a freiriana educação popular faz parte, que luta pelo lugar da razão do outro, do índio assassinado por genocídio, do escravo africano reduzido a uma mercadoria, da mulher vilipendiada como objeto sexual, da criança subjugada pedagogicamente. Embora a educação popular não encontre em Paulo Freire o único referencial coerente com seus fundamentos e aspirações imanentes, seria um equívoco abdicar do legado freiriano. O potencial da teoria de ação comunicativa e seus princípios democráticos e prospectivos em relação à racionalidade mostra-se demasiado frágil diante das urgências do contexto social colonizado. Mesmo com a ênfase na competência comunicativa, lugar privilegiado de encontro com o pensamento de Freire, materializada pela aprendizagem da leitura e da escrita no processo educativo, a maneira de atingir essa competência e a dimensão atribuída a ela por ambos os diferencia fundamentalmente. Consiste na relação com o concreto, radical em Freire e relativa em Habermas, né? Portanto, na praxis da educação popular, buscar referências em Habermas não se justifica em razão da presença coerente e vigorosa da obra freiriana, comprometida com o enfrentamento efetivo das contradições sociais. E é isso.